te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Muito boa noite. É o som dessa verdade, essa verdade que nós aprendemos, às vezes a duras penas, né? Que somente depois de recolher o pranto, de recolher o aprendizado que o sofrimento nos dá, é que nós evidenciamos, que a gente descobre qual é o nosso lugar na vida. E pensar que muitas vezes nós passamos a vida inteira só para ter esse direito de poder dizer isso: aqui é o meu lugar. Eu acredito que esse conforto existencial, essa satisfação de você reconhecer que encontrou o seu lugar no mundo, ela passa o tempo todo pela experiência que nós fazemos de Deus, de nos dar condições de florescer cada vez mais a nossa humanidade, tudo aquilo que Ele nos deu como possibilidades e limites, e na conjugação de tudo isso, a gente encontrar essa tal realização humana que é tão necessária para a gente poder fazer a vida valer a pena. E é imbuído desse desejo, né, de que sejamos cada vez mais, estejamos cada vez mais dispostos a buscar o nosso lugar no mundo, a encontrar o ser humano que Deus imaginou que nós fôssemos, no lugar que Ele preparou para nós, que hoje o programa de Direção Espiritual recebe um homem que eu considero que
que sem dúvida encontrou o seu lugar no mundo e que por isso é tão feliz, por isso é tão realizado. Meu querido amigo Eugênio Jorge. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu amigo. Como é bom estar aqui com você nesta Pois é, noite, uma alegria viu? muito grande. Privilégio. Uma alegria muito... Sabe quando você ficava cantando essa música, me bateu uma inveja. Não fala uma coisa dessa. Uma inveja santa. Essa música é feita pelo Valdeci Farias e Dom Navarro, né? Isso. São os compositores. Boa noite, seu Christian. Você não tem inveja, não, Christian, quando você escuta uma música bonita dessa? Pensa, meu Deus do céu. Inveja no sentido... Sim. Né, bobinho de falar. Sim. A gente não tem inveja. Brincadeira. É um orgulho, né? Pensar que alguém um dia tocou de maneira tão sensível a parábola, pegou essa palavra de Jesus e transformou isso numa verdade sensível aos ouvidos, né? Porque às vezes a pessoa escuta a parábola, mas não é tocado como quando escuta uma canção como essa, Canção não é, como gente? essa. Que canção. A propósito, esta é a canção, diria, a canção da minha vida. Porque foi com esta canção que eu me converti. Você está brincando? Sério. Né? Foi por ela que eu me encontrei com Jesus. Sabe que eu era sambista, desfilava em escola de samba. Eu também. E gostava muito. Eu né? fazia carro alegórico. Desenhava projeto de carro alegórico. Meu Deus. Trabalhava no carnaval. Então né? nós éramos do balacobaco. Balacobaco. Mas um dia, num belo dia de ensaio de escola de samba, que Você tocava na bateria? Eu tocava na bateria. Meu irmão era o presidente da escola de samba, né? Então a gente estava ali para ensaiar. Eu cheguei um pouco antes e, curiosamente, naquele dia os jovens estavam para ensaiar também para a missa de domingo na capela de São João Batista. Ficava de frente com o ensaio da escola de samba. E antes do ensaio da escola de samba começar, eu fui obrigado a ouvir esta canção em um ensaio. Não era um show, não era nem a missa propriamente dito, era só um ensaio. E naquele ensaio, ouvindo esta canção ao longe, eu fui alcançado pela graça de Deus e estou aqui hoje para contar essa história. Porque quando Deus quer alcançar alguém, Ele vai sempre além, né? E Ele foi além. E eu ouvi pela primeira vez essa canção e disse: aqui onde eu estou neste momento, enquanto eu estava na escola de samba, não é o meu lugar. Eu preciso encontrar o meu lugar. E ali surgiu uma sede maravilhosa de Deus. Eu já fui mais perto da igreja, fiquei olhando pela fresta para ver os jovens e vi que a alegria que eles sentiam e que experimentavam ali era completamente diferente da euforia que eu experimentava com o batuque. Não que isso seja mal. Claro. Não estou aqui julgando nada. É que na verdade você... É que eu precisava de muito mais. Você reconhece que aquilo tinha um valor para você, mas você precisava de algo ainda mais de profundo. algo ainda mais profundo. É a palavra de Deus nos movendo só se troca para... um amor por um amor maior. Com certeza, isso mesmo. E eu encontrei um amor maior através dessa canção. Então eu sou assim, Você apaixonado continua por admirando o essa canção. samba, mas sabe que seu lugar é outro, com certeza, né? Admiro o samba, respeito os meus irmãos sambistas. Tem coisas lindas sendo compostas claro. pelos sambistas. Mas eu sou salmista, de sambista a salmista agora. Gente, me fala uma coisa, essa canção, no momento em que você a ouviu, eles estavam fazendo um ensaio, e o que você fez naquele momento? Você entrou, quis conversar com eles, ou você foi tocado e a partir dali, o que você fez? Então, o que aconteceu foi uma coisa imediata, foi fulminante. Foi no evangelho mesmo? Sim. Já saiu logo? Porque ali eu tinha ido um pouco antes para fazer a limpeza dos instrumentos. Meu irmão tinha incumbido. Eu tinha 16 para 17 anos. E eu tinha chegado um pouco antes, então eu estava livre ali naquele momento. E limpando os instrumentos, afinando lá o tamborim, o repelique, o treme-terra e tal. E ouvindo aquela música, falei, meu Deus, que é isso? E eu fui impelido a entrar, a pular o muro da igreja e ir lá ver o que estava acontecendo, porque aquilo estava me incomodando, no bom sentido. E fiquei ali observando um tempo, e depois, daquele momento, eu já não era mais a mesma pessoa, porque aí eu voltei para o ensaio.
E até comecei a ensaiar. Mas meus olhos não saíam da porta da igreja, porque eu não via a hora de me encontrar com aqueles jovens. E aí, quando eles saíram, o ensaio já havia começado, e quando o ensaio da escola de samba começava, terminava o ensaio da igreja, porque não era possível. Não tinha condições de conciliar as duas coisas. E aí eles saíram, brincando, 2 rapazes com violão, mais umas meninas, cantando, felizes. E eu fui ao encontro deles e fui assim, direto. Eu disse, o que vocês estavam fazendo? Eles disseram, nós estávamos ensaiando para a missa. E eu perguntei, e como é que a gente faz para participar disso? Você já cantava ou não? Eu não, nem imaginava cantar. Aliás, nunca passou pela minha cabeça cantar. Eu canto por um acidente, um incidente. E assim eles me disseram, olha, vem na missa no domingo, porque tem um encontro, tem a comunidade de jovens depois da missa, se você quiser participar. E eu, mais que depressa, falei, então eu venho. Mas acho que eles achavam assim, esse fogo de palha, né? Eu não tinha muito boa fama, né? A gente gostava de jogar capoeira, era meio, né? Gostava de uma briguinha de vez em quando. Então, tipo assim. Você usava droga também, não? Nunca usei droga, nunca usei bebida. Graças a Deus. Encrenqueiro. Fui preservado, mas a gente gostava de jogar capoeira porque era próprio de nós, né? E quando eles me viram, já tinha uma certa fama, acho que pensaram, não sei, bem na missa, tipo assim. Mas a capoeira também tinha nada de errado, não. O problema era a briga que você arrumava depois da... a briga, é porque a gente usava capoeira para brigar, né? Claro, entendi. E a gente tinha as ganguezinhas, né? Aquela turma, aquele grupinho que saía no final de semana, mas aí eu no domingo, era uma quinta-feira, e de quinta a domingo eu não dormia nem direito, pensando no domingo eu ir na missa, coisa que eu não gostava, né? Eu fugia da missa. E tinha feito primeira comunhão, forçado com a minha mãe e tudo, mas não queria ir na missa. Mas naquele dia, a missa começava às 8 da manhã. Quando foi 7 horas, eu já fiquei lá na porta da igreja, sentado na escadaria, esperando abrir a igreja. Aí chegou o seu Zé Misael, que era o zelador da igreja, e quando ele me viu sentado, ele disse, o que você quer? Tipo, o que você está fazendo aí? Está no lugar errado, Sim. Né? Eu disse, eu quero participar da missa. Mas ainda é muito cedo. Eu disse, eu sei. O senhor pode me dizer onde senta o pessoal que canta? Ele disse, por quê? Não, por nada, eu só queria saber. Ele disse, é lá na frente, do lado esquerdo. Eu queria ficar bem perto, para me ouvir de novo aquela música. O que me interessava naquele dia era ouvir aquela música outra vez. Começou a missa, e foi, até que chegou no ofertório, e eu sentado no cantinho, encostado na parede para não atrapalhar ninguém. Quando eu comecei a ouvir aquela música de novo, eu disse, aqui é meu lugar mesmo. Bom, terminada a missa, começou o grupo de jovens, eu já fiquei ali, e já não fui mais no carnaval, já a partir daquele domingo. Parei de ensaiar, meu irmão ficou muito bravo comigo. E dizia, você está ficando louco? Eu disse, eu não sei também, eu só sei que eu não quero mais, não dá. E entrei de cabeça na comunidade de jovens. E foi tão forte a minha experiência, padre, que 6 meses depois eu já era um dos coordenadores da comunidade. Maravilha, né, Eugênio? E eu me apaixonei. Você tinha pressa com você, tinha né? Tinha pressa. E aí comecei a ler a palavra de Deus e a entender e já a me expressar, já a falar da palavra de Deus de um modo que as pessoas gostavam de ouvir, e assim foi. De repente eu estava cantando. Isso foi em 79, em 82 eu compus minha primeira canção. Qual foi a primeira? És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Qual é o tom? És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Lembra? Lembro demais. Sua bondade é sem fim. Oh, sim.
És tudo pra mim, 1982. Deus tinha pressa. Mas eu não tinha ideia, não imaginava que eu pudesse compor alguma coisa nessa vida. E de repente, ainda no quartel, servindo a aeronáutica em São José dos Campos, eu servi no CTA. De repente eu me vi escrevendo esta canção numa tarde de domingo, vendo o pôr do sol, lá na esplanada, né? E assim foi um momento divino, maravilhoso, que mudou o curso da minha história. Aí eu me descobri um cantador, como você diz, né? Um cantador. Encantado pelo céu, começou a ajudar a cantar, né? É verdade. Cantar e encantar. E cantar. Eu acredito que a mística do cantor religioso, eu sempre digo isso, muitas vezes as pessoas vêm, padre, o que eu tenho que fazer? Eu gostaria de gravar um disco, gostaria disso, daquilo. Meu filho, primeira coisa, as pessoas precisam ouvir Deus em nós quando nós cantamos. Esse é o primeiro trabalho que eu acho que todo cantor religioso precisa ter. Deus precisa nos ouvir, as pessoas precisam ouvir Deus através de nós. Então a técnica, tudo isso vem naturalmente, a própria experiência vai nos dando. E Ele sabe o que Ele quer de nós, né? As portas vão sendo abertas à medida em que a gente vai permitindo que Ele abra. Eu essa semana mesmo estava rezando e me veio muito a sua música. Se sou fiel no pouco, Ele me dará muito mais. É verdade, essa verdade bíblica que você musicou, ela está em perfeita harmonia com o processo humano. Você que nos acompanha em casa, que está ouvindo a história do Eugênio, talvez já tenha experimentado na sua vida isso também. E de repente você descobre que você está inadequado, né? Como é que nós nos sentimos inadequados? Quando aquilo que te satisfazia não satisfaz mais. No caso dele, ele era um sambista, trabalhava no carnaval, voltamos a dizer, não é nenhum problema ser sambista e trabalhar no carnaval, só que não era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Mas por outro lado, o carnaval, o samba, foi absolutamente necessário para que o Eugênio fosse o homem que ele é hoje. Não é verdade, Eugênio? Você aprendeu muita coisa lá. Aprendi. A sua musicalidade, você certamente tornou-se... tomou posse de muita coisa. Sim, me tornei que mais você sensível. foi aprendendo, que você foi escutando, musicalmente falando, que depois você trouxe tudo para isso, né? Então, no primeiro momento, quando a gente se sente inadequado, é um bom sinal. É o que o Padre Zezinho chama de maneira tão sábia de paz inquieta, né? Paz inquieta. Nós nunca podemos ficar satisfeitos com o que já alcançamos. Uhum. E à medida em que a gente assume aquela inadequação e pensa sobre ela com sabedoria, a gente pode dar passos na direção desse lugar que Deus preparou para cada um de nós. Eugênio, me fala uma coisa, você certamente não tinha a menor ideia do que Deus faria com o seu ministério, né? O primeiro LP foi quando mesmo? 1989. 89? 89, quando nasceu meu primeiro filho, Vinícius. Nasceram juntos então. Cada filho nascia um LP. E você não tinha ideia do que seria aquilo. Porque veja bem, o Eugênio, talvez você não saiba, mas o Eugênio abriu um novo tempo para a música católica religiosa católica. O Padre Zezinho já está na música há muitos anos e ele já tinha esse trabalho, da mesma maneira como o Monsenhor Jonas na época, como o Padre Jonas, Padre Irala, que também era um grande compositor, sim, um grande cantor, mas o Eugênio protagonizou o leigo, fazendo esse tipo de trabalho, né? Você foi um dos primeiros grupos católicos gravaram um LP. Que teve essa coragem de fazer um LP. Foi impressionante isso, porque na época ninguém acreditava que nós jovens fôssemos capazes de fazer alguma coisa boa. Era tipo aquela pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu acho que a única iniciativa que tinha assim, de leigos cantando era o LP do Padre Zezinho, né, chamado Reviravolta, em que ele não canta, são músicas dele, todas elas cantadas por jovens. Muito embora o Padre Zezinho sempre teve essa preocupação de colocar a juventude participando do seu trabalho. Mas você foi
um dos primeiros Os a protagonistas pôr dessa essa história. cara na estrada. Sem dúvida. E sobretudo essa música louvor, esta música povão, né? Que o povo canta. Já trabalhando com o Padre Jonas, nos rebanhões da vida, né? No Cruzeiro. As músicas foram surgindo, minhas, do Grupo Mensagem, na época, Grupo Mensagem 2000. E aí nós fomos ousados, com a ajuda do Heraldo, inclusive um grande abraço ao Heraldo, que ousou nos convidar para gravar um LP. E nós tínhamos a intenção de gravar uma fitinha cassete. Mas como ele tinha inaugurado o Community Studio, Eu lembro. ele disse, não, nós vamos gravar um LP. Vocês vão gravar um LP. Eu disse, Heraldo, mas nós não temos condições. Ele disse, não, nós damos um jeito. Aí, padre, eu me lembro como se fosse hoje, coitadinho do Heraldo. Ele aceitou como pagamento, dos 1000 LPs que nós gravamos, 300 LPs. Entendi. Ele ficaria com 300, 30%. Para ele vender. Mas pobrezinho, não vendeu. Não O Heraldo deve ter LP até hoje, então. Sim. Não, a verdade foi que eu voltei lá e peguei os LPs dele para vender, porque a gente levava... Porque eu imagino quase a de surpresa porta em das porta. pessoas, né? Ninguém acreditava que ele pudesse ser bom, né? Ninguém acreditava. E assim, quem comprava o nosso LP, nós tínhamos um livro de ouro. Por Deus. As pessoas compravam E assinavam o livro. tipo assim, comprei o LP do Grupo Mensagem. E aquilo era uma honra, né? Olha, se você comprar o nosso LP, você assina no disco de ouro. E muitas pessoas assinaram o disco de ouro, e assim nós fomos desbravando. O primeiro LP, Nosso Canto, Nossa Vida, que tinha a música Hoje o Mundo Oferece Caminhos Demais, entre outras canções, né? Que marcaram a vida de tanta gente. Mas assim, não decolou, não. Foi difícil. Porque, de fato, ninguém acreditava que a gente pudesse fazer Era outro alguma coisa tempo boa. também, né? Aí, passado alguns anos, ousamos gravar o Faço Novas Todas as Coisas. O LP Faço Novas Todas as Coisas. Aquela capa que Me tinha lembro. a borboleta, né? Me lembro. Metamorfose da borboleta, aquela coisa toda. E aí, do Faço Novas Todas as Coisas, foi gravado também Ninguém Te Ama Como Eu. Singela, doce e pura. Só musicão. Só músicas que, assim, impactaram o Brasil. E aí sim, aí a música explodiu. Os LPs começaram a ser vendidos. E o que foi mais lindo... As pessoas começaram a acreditar naquele novo tipo de Sim. música que estava E os sendo jovens produzida. começaram a acreditar que eles também podiam fazer. E aí foi lindo, aí explodiu. Aí começou a surgir outros cantando, outros jovens e outros grupos. E veio Vida Reluz, Banda Canção Nova, foi vindo tantos outros. Cristo Atividade, que também era protagonista, né, de uma música diferente, o rock e tal. E assim as coisas foram acontecendo. Lembra do grupo Agnus Dei? Agnus Dei. Que fez também muitos trabalhos assim, era uma música didática para as pessoas aprenderem, cantarem nos grupos de oração. A Comunidade Recado. Comunidade também, Recado, do meu Deus, eu me Luiz. lembro. Você sabe que o primeiro CD que eu tive na minha vida foi o Mensagem 2000? Foi mesmo? Foi aquele da capinha branca, Sim, né? sim, sim. Escrito de rosa, nós né? também fomos os primeiros a transformar o LP em CD. Foi o primeiro CD que eu Quando tive na ainda minha não vida. existia. Padre Léo me deu. Que Me lembro legal. direitinho. O Padre Léo chegou. Ele era muito amigo da gente já. Morava lá em o Brusque. Frater Léo na época. Ele falou assim, ó, olha, tem uma música aqui que você precisa aprender a cantar. É mesmo? Aí me mostrou. Mas eu não tenho nem onde ouvir, que é isso? Eu falei, não, eu já comprei um aparelhinho pra gente poder ouvir. Sim. Era um aparelho de CD. Era novo, era Era completamente uma novo. Um novidade. aparelho de CD, quase que ninguém tinha. Não, a gente quase que colocava no andor e saía em procissão pela rua. Para mostrar a raridade do produto. Mas foi assim, a história foi... Eu me lembro que ele tinha um celular que era do tamanho dessa Nossa Senhora. Ele ficava segurando aquilo, mas ele numa mitideza, né? Ele era muito engraçado. Só que o celular, não sei se você lembra disso, era 10 minutos, acabava a bateria. Acabava a bateria, Tinha que correr para tomar. Sim. E esquentava, né? Esquentava demais, a gente quase tinha um câncer na cabeça. Cada ligação que você fazia era um risco. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua essa conversa agradabilíssima com meu querido amigo Eugênio Jorge, hoje aqui no Direção Espiritual, falando sobre esse tempo tão especial na vida dele, que é o lançamento desse CD, que depois nós vamos falar, mas sobretudo nos contando o que fez, o que Deus realizou na vida dele
até que esse CD pudesse acontecer. Daqui a pouquinho a gente volta.